Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E hoje naquela série que eu estou mesclando, né, fazendo algumas pausas, trazendo alguns momentos de reflexão de alguns assuntos isolados, assim, digamos, eu estou chamando de um assunto editorial que eu quero tratar como um tema à parte, embora seja um tema dentro da série Vejam os Sinais, é um tema à parte, no sentido de que existem assuntos e conteúdos que nós precisamos parar e refletir de uma maneira um pouco mais profunda, com um pouco mais de paciência, não é? E um pouco mais de atenção. Então, desde que eu comecei a acompanhar o cenário de escatologia, eu vejo que em todos os lugares, em todos os idiomas, ou todas aquelas pessoas que estudam, né, escatologia, a gente encontra muito daqueles que, em inglês, eles chamam de date setters, e tem muitos deles, é quase que uma seita nos Estados Unidos, né, que são aqueles que querem marcar data, são os marcadores de data, né. Então, eu comecei a acompanhar isso pela internet, né, em 2010, que até o meu blog, né, o blog que hoje se chama Vejam os Sinais, originariamente era o blog que eu chamei de Apocalipse em 2010, porque em 2010 eu fui despertado para esta revelação, né? Apocalipse não é uma palavra horrorosa, não é uma palavra assustadora, mas Apocalipse é uma palavra que no grego significa revelação. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que querem saber mais acerca dos últimos dias. Ele revelou para nós, para que nós estejamos preparados. Ele não veio fazer uma ameaça, ele não veio trazer um livro para trazer angústia, ele veio trazer um livro para trazer escape, para trazer livramento. Aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus e a sua revelação, com certeza vão passar um tempo ruim, apocalíptico, na pior forma de ser, na pior forma de experimentar. Mas para aqueles que creem na palavra, Apocalipse é a revelação, é o ensino, é a direção, é a preparação para esses dias que virão. Então, desde o começo, né, quando eu comecei aí a navegar e conhecer blogs e canais, na época não tinha tanta coisa como tem agora, mas já tinha bastante gente, tinha bastante conteúdo. E esses caras, então, marcaram datas em profusão, né? Desde 2010 eu ouço agora é. E como vocês podem perceber, não foi. E aí, muitos deles, eu lembro que 2017 foi um ano importante, todo mundo achou que alguma coisa ia acontecer. 2018, ainda mais, né, por fechar um prazo redondo, um ciclo redondo de anos a partir ali do estabelecimento de Israel como nação, ou de Jerusalém reconquistada, enfim. E esses dias passaram e nada aconteceu. E então, quando a gente lembra, muitos dos que estudam, dos que rejeitam, né, esse conteúdo dos que marcam datas, eles falam que não pode marcar data, que não dá para marcar data, que é um absurdo marcar data. Eu concordo que não dá para marcar data ainda, não dá para a gente marcar data com tanta antecedência para falar que daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 2 anos será, porque isso é claramente contrário à palavra de Deus, porque Jesus, ele disse, tem um texto de Jesus, aliás, deixa eu fazer um parênteses, que é um dos mais conhecidos e que muita gente, na verdade, nem sabe que é de Jesus, ou repete sem nem saber o que está dizendo, né? Porque Jesus, ele disse que quanto aquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai. Então é interessante que muitas pessoas que não estudam escatologia pegam esta frase de Jesus e repetem como papagaios, sem nem mesmo saber o que estão dizendo, ou sem nem mesmo refletir. Alguns nem sabem que foi Jesus que disse, não é? Então não é para saber pronto e vamos viver a nossa vida. Sim, só que Jesus, no sermão profético, ele nos deu vários sinais que nós deveríamos observar acerca da sua vinda. Será que ele não queria mesmo que a gente soubesse? Jesus, ele comparou o seu encontro com a sua noiva exatamente com a preparação para uma festa de casamento. Você acha que uma noiva não vai saber o dia do casamento com o seu noivo, se ela tem que estar pronta, preparada? Os convidados, as pessoas que vão participar da festa, será que ninguém vai saber nada? Eu creio que é só a gente pensar um pouquinho para perceber que não é bem assim. E quando a gente lê melhor os textos de escatologia, a gente percebe que não era para Jesus saber, nem aquela geração saber 2000 anos atrás. É claro que naquele momento em que Jesus estava aqui, em um corpo físico, ainda não era o tempo, ele não sabia a data.
Agora, alguém imaginar que Jesus hoje, no céu, à destra de Deus, o Pai, ele não sabe a data, realmente é alguém que não conhece as Escrituras. E não só isso, todos os sinais que Jesus nos disse que estariam antecedendo aquele dia estão acontecendo cada vez mais com maior intensidade, com maior frequência, de uma maneira mais clara, cada dia mais. E a gente ainda pode perceber o fato de que Paulo, em Tessalonicenses, ele nos fala, olha, aqueles que andam à noite, aqueles que se embebedam à noite, serão pegos de surpresa, falando acerca de cristãos. Mas nós, irmãos, não estamos em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Então o Senhor, ele vai nos dar a clara compreensão do dia, a clara compreensão do momento em que vai acontecer o arrebatamento. Quanto mais for chegando, mais saberemos. Por quê? Porque nós temos que ser os do dia, para os do dia a revelação, para aqueles que esperam no Senhor a revelação. Então, meu querido, minha querida, entenda uma coisa, o melhor cristão matemático, o melhor cristão versado em história, em escritos do grego e hebraico, da cultura judaica, da história da igreja, que conseguisse olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para todos os sinais, fazer um cálculo preciso e marcar a data e acertasse a data. Então ele sabe a data está correta, está corretíssima, ele pode publicar porque esta é a data. Tem um fator imponderável que é tardou o noivo. Como é possível o noivo tardar se não há uma data correta e um horário correto? É claro que há uma data correta e um horário correto, mas ainda que nós venhamos a descobrir e cheguemos a essa conclusão, no primeiro momento o noivo tarda. Até que, segundo a parábola das virgens, ouve-se um grito, eis o noivo, não é? Isso é maravilhoso, mas então nós temos que estar prontos, mas o noivo vai tardar. E esta é uma coisa, um assunto que Satanás fica tão furioso que ele criou um sistema de afronta, de zombar do sistema bíblico da revelação de Jesus. Porque a revelação de Jesus é que a noiva fica esperando o noivo e o noivo se atrasa. Esta é a figura correta do casamento. Mas Satanás, ele tumultuou tanto a cultura e a tradição humana que hoje o normal é o noivo ficar esperando na frente da igreja e a noiva atrasar. Você percebe a sutileza? Você percebe que aí há uma afronta ao noivo, o Senhor Jesus, que está atrasando para encontrar a sua noiva, que ele espera encontrá-la apaixonada, esperando por ele, com tudo pronto, preparada, arrumada, linda, sem rugas, sem mancha, como a palavra de Deus nos diz. Quem atrasa é o noivo e não a noiva, querido, querida. Não estou dizendo para você necessariamente mudar a forma que você vai celebrar a cerimônia de casamento, mas eu estou te chamando a compreender a verdade e a imitação de Satanás para, de uma certa forma, zombar das bodas do Cordeiro, que ele sabe que vão acontecer e que ele não estará num momento feliz da sua existência quando isso acontecer. Então, meus queridos, o que nós temos que fazer? Estar prontos, estar atentos, sim, de alguma maneira ter algumas convicções acerca de datas. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho a minha maneira muitas vezes de olhar para frente, imaginar quanto tempo temos, mas eu não posso publicar, eu não posso pregar sobre isso, não é tema, mas eu tenho que fazer isso porque eu estou querendo realmente encontrar com o noivo, eu estou querendo e esperando realmente encontrar com o Senhor. Esta é a melhor experiência que nós vamos ter neste corpo físico, ser transformados para estarmos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso, o que fica claro? Mesmo que acertemos a data, o noivo vai tardar. O que não significa que ele não queira que estejamos prontos. O que não significa que ele não deseje que nós estejamos esperando ansiosamente a sua vinda. Mas nós temos que saber que não teremos como ter certeza até pouco tempo antes de que é chegado o dia. Mas enquanto isso, podemos perceber, podemos estar atentos e fazer o quê? Ver os sinais. É isso que o Senhor nos convida a fazer. É isso que eu te convido a fazer. É isso que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida. Observado, estudado, discernido e recentemente compartilhado com mais intensidade informações para ajudar aqueles que estudam, como creio é o seu caso. Então vamos perseverar estudando, vamos perseverar atentos até que ele venha. Vejam sinais enquanto isso.
Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.